Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 9. Hoje vamos para a penúltima bem-aventurança, que eu tenho certeza que é de muita importância para nós este ensinamento. Diz assim o texto: bem-aventurados os pacificadores. Isso, completa lá, irmãos. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Glória a Deus. Gratos a Deus pela vida dos irmãos, que mesmo com uma noite fria, mas aqui estão, né, irmãos? Para juntos nós aprendermos da palavra de Deus. Se eu fosse perguntar para os irmãos hoje, para cada um individualmente, você é pacificador? Pense aí. Você se sente um pacificador? Você sabe o que é ser um pacificador? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Você é aquele que, quando vê uma contenda, você gosta de jogar uma gasolina na fogueira para incendiar mais. Ou quando você vê uma contenda, você chega lá, calma, para, irmão, pare com isso, deixa disso. Você é um bom conselheiro para esse tipo de situações? Então vamos falar sobre essa virtude, né, que Jesus nos disse aqui, que é bem-aventurado, é muito feliz aquele crente que é pacificador. Então a palavra pacificador tem tudo a ver com a paz. Nós somos os promotores da paz. Nós fomos chamados para isto, viu, irmãos? Longe de nós sermos promotores de guerras, de confusão, de problemas, confusão e assim por diante, né? Pacificadores, será que nós somos de fato? Para ser pacificador, como é que nós devemos estar diante de Deus e diante da sociedade? Então é sobre esse ensinamento que eu quero compartilhar com os irmãos, tenho certeza que vai ser de muita importância para todos nós. Nós temos na Bíblia, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos 400 referências sobre a paz. Pelo menos 400. Então, um assunto muito discutido na Bíblia Sagrada. É interessante, irmãos, que quando a gente lê o livro de Gênesis, nós vamos encontrar que Gênesis fala sobre paz. O livro de Apocalipse termina falando sobre paz. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar sempre esse termo paz. Porém, nós sabemos que nesse intervalo entre o Éden e a eternidade, nós sabemos que o mundo vive em carência de paz. Por que o mundo vive em carência de paz? Porque a paz ela foi interrompida lá no Jardim do Éden, por causa do pecado. O pecado interrompeu a paz e ela só teve reinício quando Cristo foi crucificado. Então, na cruz, reiniciou essa oportunidade de ter paz. Por isso que só tem paz verdadeira quem se entrega a Jesus. Jesus disse assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz para nos dar. O mundo não tem. O único que pode nos dar a paz é Jesus. Somente Jesus. Por isso que o anticristo, quando ele vir montado num cavalo branco, que é diferente de Jesus, nós vamos uma hora falar sobre isso no livro do Apocalipse, ele virá para trazer uma aparente paz para o mundo. Mas o anticristo não tem o poder de dar a paz ao mundo. Ele virá com uma paz ilusória, enganadora. O único que pode dar paz para o ser humano é Jesus Cristo.
Por isso que ele é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Então Jesus é o príncipe da paz. E vai chegar um momento em que o Senhor Jesus vai estabelecer o reino de paz para todo sempre. Eu acredito que essa mensagem seja uma das mais urgentes, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo. Uma mensagem de paz. Paz para o mundo, paz para a igreja, paz para as famílias, porque muitas famílias estão vivendo uma verdadeira arena de guerra. Algumas igrejas por aí também. O mundo está vivendo assim. Então eu julgo que essa mensagem seja uma mensagem de suma importância para a igreja nos dias de hoje. A necessidade da paz. O ser humano é um ser em conflito. Primeiro, o ser humano está em conflito contra Deus. Se nós lermos aqui alguns textos, eu não vou citar agora, mas o ser humano está em conflito com Deus porque ele virou as costas para Deus. Ele desprezou a Deus, ele rejeitou a Deus. Tornou-se filho da ira, e Paulo fala muito sobre isso aqui nas epístolas. Tornou-se inimigo de Deus. Então o ser humano é um ser em conflito contra Deus. Mas além de ser um ser humano em conflito contra Deus, ele também é um ser em conflito consigo mesmo. E aqui está um sério problema, irmãos. Porque existe dentro do ser humano uma esquizofrenia, que quando você olha para o mundo hoje, você entende que parece que o ser humano está sem noção, perdendo a noção. Eu vi esses dias alguns seres humanos aí adotando uns bonecos, como se fossem seres humanos. Como é que é o nome dos bonecos? É Reborn? Irmão, dá para ver a situação do ser humano? Não dá para acreditar num negócio desse, né, irmãos? Mas estão adotando uns bonecos de borracha aí, dizendo que é ser humano. Querem aplicar a vacina, querem fazer falar, fazer andar, querem ter direitos, né? Aí dá para você ter uma noção o que o ser humano está virando. Está sem noção, né? O apóstolo Paulo disse aos Romanos capítulo 7, no 19 e no 20, isso aqui retrata bem essa situação do ser humano em conflito consigo mesmo. Olha o que Paulo disse aqui: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, este faço. Então isso revela essa esquizofrenia que existe dentro do ser humano, esse conflito existencial. Então o ser humano tem conflito consigo mesmo. Tem batalhas que você vai lidar com a pessoa que não é uma batalha externa, é uma batalha interna. A pessoa está lutando contra ela mesma. Mas existe também o conflito com o próximo. E a gente está percebendo que cada dia está aumentando esse conflito, viu, irmãos? O ser humano não consegue mais viver em paz com o seu semelhante. Não consegue. Não existe paz social. Essa que é a realidade, irmãos. Não existe paz social. O ser humano está vendo o outro ser humano como seu pior inimigo. Ele está em conflito com o seu próximo. Nem no mundo animal e racional não há tanto perigo para os seus pares como a raça humana. Eu vou dizer uma coisa, irmão, a raça humana está pior do que a raça animal. Essa que é a realidade. A ponto de nós considerarmos o ser humano como a nossa maior ameaça. A gente sai pela rua aí, não vai pensar que a nossa maior ameaça é o cachorro da rua não, viu, irmão? Não é a onça pintada não. A nossa maior ameaça é o ser humano. Você corre o risco de sair dessa porta aqui e ser assaltado ali na calçada. E quem é que vai fazer isso? É um cachorro? É o ser humano. O ser humano perdeu o senso de respeito ao outro ser humano, porque ele está em conflito contra o seu próximo. E não é esse sentimento que nós temos, irmãos? Quando você sai de casa para o seu trabalho de manhã, sai de casa para a escola, sai de casa, vem para a igreja,
Você tem um sentimento de que pode ser assaltado a qualquer momento. Alguém pode te apontar uma arma na rua, na calçada, no seu carro, na porta da sua casa ou dentro da sua casa. É uma insegurança que existe principalmente nas grandes cidades. Graças a Deus que a nossa cidade está calma, né? Mas tem algumas cidades por aí que estão muito agitadas e a violência está imperando, está tomando conta. Então esse é o nosso maior temor que nós temos hoje, é do próprio ser humano. Porque a sociedade não tem paz. Não há paz social e infelizmente não há paz familiar também, viu, irmãos? Infelizmente essa é a realidade. O lar, porque a palavra lar vem de lareira, que é o local onde você deveria estar reunido com a sua família, um lugar de aconchego, um lugar de paz, mas parece que não está sendo assim, está virando uma arena de guerra. É pai contra filho, é filho contra pai, é marido contra mulher, é mulher contra o marido, e vice-versa, assim por diante. E esta é a realidade que nós estamos vendo. O ser humano está em conflito com o seu próximo. E isso está acontecendo dentro das casas e dentro das casas de muitos cristãos. O que não deveria estar acontecendo. Então nós precisamos de paz. Em meio a tantos conflitos que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uso dessa palavra aqui, irmãos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, para ser chamado filho de Deus, é preciso ser pacificador. Pois bem, a Bíblia diz que Deus criou o homem com algumas finalidades. Dentre as principais finalidades, Deus criou o homem para glorificar a Deus. Deus criou o homem para amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus criou o homem para amar ao próximo como a si mesmo. Pois bem, é assim que Deus fez o homem. Só que o homem está sendo omisso. Ele não está cumprindo com o seu dever. Ele está deixando de adorar a Deus, porque hoje, irmãos, está crescente o número de pessoas que deixam de acreditar em Deus. Eu fiquei tão feliz agora com a estatística do IBGE, que cresceu muito o número de evangélicos no Brasil, aumentou muito as casas dos milhões, e isso é maravilhoso. Mas o que entristece é saber que, por outro lado, aumentou-se também o número de ateus. Hoje, a maior formadora de ateu hoje é a faculdade, é a universidade, onde muitos entram lá crendo em Deus e saem de lá desacreditando em Deus. Então olha o papel da igreja, ensinar que Deus existe, que Deus está presente em nosso meio e que nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Mas o ser humano não está cumprindo o seu papel, está deixando de adorar a Deus, de crer em Deus, e por outro lado está fazendo do homem, do ser humano, o seu pior inimigo, fazendo do ser humano alvo de destruição. Interessante, irmãos, que nos ensinos de Jesus ele disse que nem mesmo Satanás, no seu reino, o seu reino não é dividido. Olha a inteligência dos demônios. Os demônios não guerreiam entre eles. Os demônios não se dividem. Por que eles não se dividem? Porque eles sabem que um reino dividido não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Uma família dividida não prospera. Uma casa dividida não vai prosperar. Então Satanás tem tanta inteligência que ele domina o seu império do mal e eles não se dividem, não se guerreiam entre si. E olha que eles são cheios de ódio, hein? Ódio é coisa própria deles. Mas eles não lutam, não se guerreiam entre eles, não se destroem. Agora, sendo nós filhos da luz, filhos de Deus, embaixadores da paz, porque a Bíblia chama nós de embaixadores da paz, sendo nós pacificadores, conforme Jesus disse aqui no versículo 9, muitas vezes declaramos guerras contra os outros. Eu não gosto de fulano, eu odeio fulano. Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de coisa. Eu sempre louvo a Deus por isso, né, irmãos? Eu sei que não tem. Se tiver, Jesus vai curar.
vai transformar e vai libertar. Glória a Deus, porque não pode ter. Você ama o seu irmão como se fosse a você mesmo? Você ama a Deus acima de todas as coisas, de verdade, conforme ensina a palavra? Você tem coragem de dizer para quem está do seu lado que você ama essa pessoa que está aí do seu lado? Glória a Deus. O amor ágape, não é aquele amor eros, o amor ágape, o amor de Deus. E se tiver um inimigo do lado aí, pode dizer que você ama ele também, irmão. Porque amar quem me ama não é tão difícil, né? Eu dizer para minha esposa que eu a amo não é tão difícil. Difícil é olhar no olho do meu inimigo e falar: eu te amo, meu inimigo. É tão difícil, né, irmãos? Mas nós precisamos amar. Amar quem nos persegue, amar quem nos odeia, amar quem não quer o nosso bem. Então nós precisamos ter paz. Nós precisamos ter paz. Por quê, irmãos? Porque sem paz o ser humano é um ser em conflito. Em conflito com Deus, em conflito consigo mesmo e em conflito com o próximo. Sem paz uma família se desintegra. Por isso que a família tem que viver em paz. O marido e a esposa, o filho, o pai, a mãe, né? O sogro e a sogra, a nora, o genro. Está tudo bem lá, né, irmãos? Com o sogro, com a sogra, tá? Com o genro, com a nora, está tudo bem. Glória a Deus. Olha aí, ó. Glória a Deus. Está mil maravilhas. Então a família precisa viver em paz. Sem paz uma igreja perde a comunhão e fica estagnada. Irmãos, uma igreja que não tem paz, ela não vai crescer. Pelo contrário, vai diminuir. Porque uma igreja sem paz é um ambiente pesado. Quando você vem para a igreja, você não quer entrar num ambiente de paz, porque você já passou o dia todo no seu trabalho, talvez numa situação difícil. Na escola, até em casa às vezes. A igreja é um local onde você tem que sentir paz. Então a igreja precisa viver em paz uns com os outros. Uma cidade sem paz torna-se um local de medo. Uma nação sem paz, ela vive em guerra. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é essa paz que Jesus está ensinando aqui, que nós precisamos ser o promotor dessa paz, viver em paz. Essa paz que Jesus está ensinando aqui não é aquela paz de cemitério, viu, irmãos? Você sabe o que é paz de cemitério? É ausência de conflito. Você vê conflito lá no cemitério? Tem conflito lá, irmão? Se tiver, são os vivos, porque os mortos não tem. Pode ter lá duas pessoas sepultadas lado a lado. Quando estavam vivos, brigavam direto. Mas lá estão em paz. Lá você não vê discutindo, você não vê brigando com outro. Estão lá. Essa é a paz de cemitério. É a ausência de conflito. Eles estão lá em perfeita harmonia. Porque em cemitério não tem briga. Em cemitério não tem contenda. Em cemitério não tem ciúme. Em cemitério não tem inveja. Não, não tem. Lá cessou tudo isso. Só que não é essa paz aqui que Jesus está falando. Não é a paz que significa apenas ausência de conflito. Eu pergunto para os irmãos, uma pessoa que é pacificadora, ela pode em algum momento entrar em conflito também? Pode. Aí que revela que nós não somos perfeitos, né, irmãos? Você pode até ser um pacificador, mas em algum momento você vai entrar em conflito com alguma situação. Olha o exemplo de Jesus. Quer um exemplo maior do que Jesus, que foi pacificador? Ele ensinou nós e ao mesmo tempo ele foi um pacificador. Só que teve um momento que Jesus entrou em conflito, quando foi necessário. E aliás, até por causa disso que ele foi morto. Porque ele entrou em conflito contra os saduceus, os fariseus, os escribas, né, os judeus, o próprio Herodes, o rei Herodes. O Senhor Jesus entrou em conflito contra eles. Então, onde estava o mal, Jesus teve coragem de confrontar. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que essa paz não é uma paz a qualquer custo.
Às vezes vai ter que ter um conflito para poder trazer uma paz. E Jesus combatia o mal e por isso entrava algumas vezes em conflito. Então essa paz não é paz de cemitério, viu, irmãos? Outra coisa, essa paz não é trégua. Tem gente que confunde trégua com paz. Trégua é uma coisa, paz é outra coisa. Se você está num campo de batalha, por exemplo, numa guerra militar, trégua é quando você deixa de atirar por um tempo. Trégua é quando você dá um tempo para recarregar as armas. Isso é trégua. É um cessar-fogo estratégico. A paz é diferente. A paz é quando os problemas são resolvidos. A trégua não, o problema continua lá. Então, quando o problema é resolvido, as partes se abraçam, se reconciliam. Às vezes no casamento, alguns dão uma trégua, mas não resolve o problema no casamento. E é preciso que no casamento os conflitos sejam plenamente resolvidos. Se for só uma trégua, vai ser só um cessar-fogo. Daqui a pouco começa um bombardeio de novo. Você está entendendo a palavra do Senhor aqui essa noite, irmão? Glória a Deus. Lá na sua casa, está uma trégua ou está em paz lá? Não precisa responder para mim não, para você mesmo. Como é que está na tua casa? Então, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paz que Jesus está ensinando aqui também não é apaziguamento. O que é esse apaziguamento? É uma paz superficial. É quando você coloca o problema para debaixo do tapete. É quando você coloca panos quentes na situação e não resolve o problema. Ou seja, você sepultou o problema vivo. E quando se sepulta o problema vivo, ele continua lá. Em algum momento ele vai se manifestar. Então isso não é paz, isso é apaziguamento. E muitas vezes nas tensões do casamento, nas tensões da família, nas tensões da igreja local, alguns têm esse costume, né, irmãos? Não, vamos colocar para debaixo do tapete e com o tempo se resolve. Nem sempre o tempo resolve o problema, viu? Se não for trabalhado lá dentro do coração. O tempo não resolve o problema. Tem situações que você vai ter que tratar ele na causa, na origem, para poder resolver. Então essa paz não é apaziguamento. Essa paz que Jesus está ensinando aqui não é também um sacrifício da verdade. Eu vou sacrificar a verdade para poder viver em paz com todo mundo. Olha, irmãos, essa questão da paz com todo mundo é se for possível. Porque para ter paz com todo mundo tem que ter as duas partes. Não adianta só você querer ter paz. E se o outro não quer? Então, se possível, viver em paz com todos. Se depender das duas partes, melhor, né? Que as duas partes vão se ajustar e vão se perdoar e viver bem. Mas se só um lado quer, como é que fica a situação? Então essa paz aqui não é o sacrifício da verdade, porque hoje as pessoas sacrificam a verdade para poder viver em paz. Por exemplo, na questão doutrinária, hoje fala-se muito em ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a unificação das igrejas, das religiões. Irmãos, isso não funciona nunca. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. O ecumenismo não funciona e nunca vai funcionar. É uma estratégia do anticristo. Quando ele vier para governar o mundo, ele vai então unificar as religiões, vai unificar a moeda, vai unificar a língua. Tudo bem, isso é a estratégia do anticristo, mas não prevalece para a igreja, não tem como. Como é que nós pregamos a verdade? Você vai viver em comunhão com alguém que vive na idolatria, com alguém que tem lá o Exu, o Pai de Santo. Não tem como, não é o mesmo princípio que nós defendemos, não é a mesma doutrina. Então nós não podemos sacrificar a verdade para poder viver em paz. Precisamos ver unidas as igrejas. Não tem como, irmãos, porque nós pregamos uma coisa e outras pregam outra coisa. Porque para viver em paz, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Então duas coisas têm que andar juntos aqui na questão da igreja. Por isso que o ecumenismo não funciona. É você viver em paz, mas também em santificação, sem a qual
ninguém verá a Deus. Então nós não podemos sacrificar a verdade, porque lá em Efésios 5, versículo 11, a nossa missão é condenar as obras infrutuosas das trevas. Diz lá o texto, ó: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então o crente precisa, além de não fazer parte desse mundo ecumênico, ele também precisa condenar essas práticas. Ah, mas é o óbvio que tem que ser falado, que tem que ser pregado, e a nossa missão é esta: pregar contra o pecado, contra a idolatria. A Bíblia diz que Deus condenou uma aliança entre o rei Josias e Acabe, porque Acabe era um rei mau, enquanto que Josias era um rei bom, temente a Deus. Acabe era um rei ímpio, um rei mau, impiedoso, e eles fizeram uma aliança. Depois você lê a história lá na Bíblia, em que Deus condenou essa aliança entre um rei crente e um rei ímpio, entre o Josias e o Acabe. Aí o texto de 2 Coríntios 6 e 14, e nós já lemos isso aqui há poucos dias, diz assim: não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então nós não podemos abrir mão da verdade para poder viver na unidade, unificar as igrejas, as religiões, as denominações. Não é possível, irmãos. Então essa paz não vai existir nunca, viu? Não vai existir nunca, porque nós não vamos comungar com as obras infrutuosas das trevas. E dentro da igreja, qual que é o maior impedimento para a paz dentro da igreja? Alguém poderia dizer assim: mas é o pecado. Mas vamos enumerar um pecado aqui pelo menos? É a semeadura da contenda. Eu fiz questão de anotar aqui, irmãos, porque não há algo mais grave e mais nocivo dentro de uma igreja do que a semeadura de contendas. Inclusive eu citei aqui há poucos dias Levítico no capítulo de número, vamos localizar lá, irmão, capítulo 19 e 16, se puder pôr para nós lá, onde recomenda não andar com o mexeriqueiro. O que é o mexeriqueiro mesmo, irmão? O plantador de mexerica. Não andarás como... O que é isso aí, irmão, mexeriqueiro? Como é que é? O mexeriqueiro é o correio do diabo, é o mensageiro do diabo, é o WhatsApp do diabo, é o portador da má notícia. Ele leva, ele traz, porque ele quer ver a fogueira pegar fogo mesmo, sabe, incendiada. Não andarás como mexeriqueiro, ou como fofoqueiro, levador de conversa, entre o teu povo. Está falando da igreja, do povo de Deus. Então isso aqui é a pior coisa que existe dentro de uma igreja, irmãos, que promove a guerra, a confusão, o problema. E o mexeriqueiro é exatamente o portador dessas más notícias. E a Bíblia diz que é exatamente o pecado que Deus mais abomina. Já citei aqui algumas vezes, mas vale a pena reler. Está lá em Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Porque a memória da gente às vezes esquece rapidamente, né, irmãos? Mas vale a pena a gente estar repetindo aqui, sempre ensinando, falando, mostrando. Provérbios capítulo 6, o 16, depois o 19. Ali está mostrando o pecado que Deus mais abomina, que é o semear contendas entre os irmãos. Na igreja não deveria existir isso. Lá nas congregações acho que não tem, né, irmãos? Não tem lá, né? Os irmãos dirigentes de congregações, não tem lá, né, irmãos? Não tem, não tem, não tem. Glória a Deus que não tem. O 16 primeiro, se puder lá, irmão. Provérbios capítulo 6, 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Agora para o 19.
Vamos ver. Testemunha falsa que profere mentiras, a sétima está ali, ó. E o que semeia contenda entre quem? Entre os irmãos. Isso é perigoso, irmão. Ó, eu vou contar só para você, viu? Porque você não conta para ninguém mais, não. Aí o outro vai lá e diz a mesma coisa, né? Eu vou contar só para você. Daqui a pouco está todo mundo na cidade de Marechal sabendo, e até na rádio fulano de tal, está todo mundo sabendo. Então é perigoso isso aqui, viu, irmão? Não semear contendas. Semear, levar, trazer. É o disse que me disse. Ó, me falaram, não tenho provas, não sei. Então vamos ficar, né? Fica só nisso mesmo. E nisso o diabo vai trabalhando, vai destruindo famílias inteiras, igrejas inteiras, casamentos, lares e assim por diante. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o pacificador. Se ele sabe de uma informação, ele vai pacificar, ele vai encerrar a conversa por ali mesmo, porque ele é pacificador. O pacificador está debaixo da bênção de Deus, irmãos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas ao contrário, aquele que é semeador de contendas está debaixo do quê? Debaixo da maldição. Ele não está debaixo da bênção de Deus, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é infalível. Semeou, vai colher. Então vamos, irmãos, sermos pacificadores. Não vamos ser portadores de boatos, de disse que me disse. Seja um pacificador de contendas lá dentro da sua casa, lá na sua empresa, no trabalho, na igreja, na escola, na rua. Seja um pacificador de contendas e não um semeador de contendas. E quais são as bênçãos que nós receberemos por sermos pacificadores? Bom, a primeira coisa, irmãos, quando nós somos pacificadores, nós temos a paz de Deus e nós temos paz com Deus. São duas coisas. Você tem a paz de Deus e você tem a paz com Deus. Então esta é a primeira bênção que o pacificador tem. Deus nos chamou para a paz e não para a divisão e a contenda. Coloca para mim lá, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 5. Quando você chegar numa casa, qual é a primeira coisa que você vai dizer naquela casa? Paz seja nessa casa. Você já adotou essa prática aí, irmão? Quando a gente chega na casa de um irmão, a primeira coisa que a gente fala é paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Mas além de você falar a paz para a pessoa, você pode também usar esse termo: paz seja nesta casa. Você podia adotar essa prática aí, viu, irmão? Chega na casa do irmão para visitar, levante a mão e diz: ó, irmão, vou abençoar a tua casa aqui, ó. Paz seja nesta casa. Pode ser que lá tenha uma guerra e vai resolver o problema, né? Ou vai pelo menos encaminhar para resolver. Agora, se você chegar lá e já tiver paz, que coisa gostosa, né, irmão? Você chegar na casa do irmão e saber que tem paz lá. Não é bom isso, irmãos? Está tudo em paz. Então, quando você chegar na casa de uma pessoa, deseja esta paz. A Bíblia diz que quando nós somos pacificadores, os nossos filhos serão reparadores de brechas. Olha a consequência, olha a bênção que isso traz para gerações futuras. Quando você é um pacificador, o seu filho também vai ser um pacificador. Agora, se você é um criador de contendas, o seu filho, a tendência vai ser também. Então, os nossos filhos, irmãos, que nós somos pacificadores, os nossos filhos serão reparadores de brechas, aqueles que vão pacificar, aqueles que vão unir, aqueles que vão construir pontes ao invés de cavar abismos. Então, esta é a bênção que Deus tem para aquele que é pacificador. E é honroso, viu, irmão? É uma questão até de honra para um crente ele ser pacificador, porque o homem que é pacificador, ele vai desviar-se das contendas, ele vai pôr um ponto final nas tensões e nos conflitos. Pode ser que Deus te chame por esses dias aí, para você ir lá resolver uma situação. E aí, pastor, vou ou não vou? Você tem essa missão, você vai em nome de Jesus, e vai lá para ser um pacificador. Pode dar uma glória para Deus?
Olha o que Salomão disse para nós aqui em Provérbios capítulo 17, o versículo 14. Como o abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Diz a versão ali, como soltar as águas é o princípio da contenda. Aqui na versão que eu tenho anotado, é como abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Você já viu o que é o abrir de uma represa? Ela começa com um furo imperceptível, uma pequena fissura. Alguém tem que acompanhar o tempo todo aquela represa. Se aparecer uma fissura, tem que ser fechada rapidamente, no começo. Porque se não for fechado, o que vai acontecer? Aquela fissura vai aumentar devido à força da água e ela vai romper aquela represa e vai causar o quê? Destruição para quem está abaixo da represa. Vai causar destruição, vai causar morte. Então nota o que Salomão está dizendo através da sua sabedoria. Assim é o começo de uma contenda. É um pequeno problema, quando começa, é facilmente administrável. Agora, se você deixar a contenda criar raízes, aumentar, aí vai ser mais difícil de resolver, irmão. Então, isso aqui é muito aconselhável para as famílias. Quando começar um probleminha, irmão, principalmente entre casal, se começou de manhã, não deixa passar para outro dia, não. Durante o dia, resolva o problema com o seu cônjuge. Não vai dormir com problema, não, irmão. Porque aquele probleminha que hoje é só uma fissurinha, amanhã vai estar um estrago. Você está entendendo a palavra do Senhor aqui esta noite, irmão? Eu não estou direcionando para A e nem para B, para todos nós essa mensagem. Se nós não resolvermos o problema agora, nesse momento, por isso que a Bíblia fala assim, ó, dá até o direito para nós irarmos, né? Eu perguntei no domingo passado se o pastor podia ficar irado. E alguém disse assim, com a cabeça que não podia, né? Mas pode sim, viu? O pastor pode ficar irado, só não pode pecar. Isso vale para todo mundo, né? Ireis, mas não pequeis. Então você pode até ficar irado. Ireis, mas não. E diz mais assim, ó, não se ponha o sol sobre a sua ira. O que significa isso? Quanto antes reconcilia com teu irmão, antes do sol se pôr, antes do anoitecer, reconcilia, para você não criar um problema maior. Então assim é o começo de uma contenda. Começa devagarzinho, mas daqui a pouco vai tomando proporções gigantescas, irreversíveis e com consequências gravíssimas. Então eu sei que Deus está falando conosco mais uma vez esta noite. A Bíblia diz em Provérbios 11, 17 que o pacificador a si mesmo se poupa e traz paz aos que estão à sua volta. O homem pacificador faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. É por isso que os Salmos de número 133, que a gente conhece de cor e salteado, que diz assim, ó, bem-aventurado, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Hein? Ah, tá. Se falar meio rápido, dá a impressão que é união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? União. Glória a Deus. É como o que, irmãos? É como óleo precioso sobre a cabeça, ou seja, traz cura, traz alívio, traz refrigério. A igreja tem que viver em união, irmãos. A família tem que viver em união. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. Agora, como é que nós vamos ser pacificadores? Primeiro, sendo reparadores de brechas, sendo um reconciliador. Se você souber de uma pessoa que está em conflito, irmão, mesmo que ele não pediu a sua ajuda, você pode, como um reconciliador dentro da igreja, eu aconselho que você vá ajudar essa pessoa. Ah, pastor, mas não vou ser por aí pegando o cão pela orelha, não. Mas tem coisa, irmão, que é uma missão que você tem. A missão que Deus deu para nós é essa, irmão, ser reconciliadores, porque a Bíblia diz que todos nós somos ministros da reconciliação. Ah, pastor, estou na igreja aqui há tantos anos, não sei qual que é o meu ministério. Já vou dizer para você qual que é o teu ministério. É o ministério da reconciliação. Deus te chamou para você promover a paz para as famílias, para os casamentos, para a igreja do Senhor. Então essa missão Deus já deu para você.
Agora, quando nós estamos anunciando o evangelho da paz, nós também estamos sendo promotores da paz, pacificadores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10 e 15. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? A paz, e dos que anunciam coisas boas. Então, primeiro a paz e depois as coisas boas. Então percebam aqui, irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Você quer ter os pés formosos? Os seus pés são formosos? Se você é aquele que proclama a paz, então os seus pés são formosos. Glória a Deus. A maior embaixada da paz, irmãos, é a da evangelização. E nós somos embaixadores da paz aqui na terra. Em um mundo que está em conflito, através de nós, através da igreja, nós vamos levar a paz para este mundo. Então a recompensa é esta: nós seremos chamados filhos de Deus. E a palavra filho aqui não é filho criança, viu, irmão? Filho aqui é um termo de honra, é uma posição de honra, de dignidade. E os pais hão de concordar comigo, irmãos. Vou dizer uma coisa aqui: você que é pai, mãe, você ama o seu filho mais do que a sua casa. É assim ou não é? Você ama os seus filhos mais do que o seu carro. Você ama os seus filhos mais do que os seus bens. Aliás, você ama os seus filhos mais do que a sua própria vida. Eu fui num velório um dia de uma mãe sepultando um filho, e ela dizia: tinha que ser eu nesse caixão, não era para ser você, tinha que ser eu. Demonstrando que ela amava mais o filho do que a sua própria vida. E essa é uma realidade, irmãos. Então, ser filho é ser um tesouro para um pai e para uma mãe. Assim também é para Deus. Você ser filho de Deus, você é tesouro de Deus. Você sabia que você é tesouro de Deus? Essa pessoa que está ao seu lado é um tesouro de Deus. Aleluia! É um tesouro de Deus. É interessante, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Significa que você é o maior tesouro que Deus tem. É a joia mais preciosa de Deus. Você é a recompensa de Deus. É interessante que a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. O que é esse negócio de menina dos olhos de Deus? Hoje, numa linguagem mais moderna, é a pupila. É a pupila dos olhos. Que a parte mais sensível do nosso corpo é a pupila. É a parte que você mais protege. Então nota bem lá, irmãos, guarda-me como a menina do olho, como a pupila do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Então você é a menina dos olhos de Deus. Você está protegido, você está cuidado por Deus. É a parte que nós mais cuidamos e mais protegemos. Então, irmãos, Deus não vai deixar o inimigo tocar em você, porque você é menina dos olhos de Deus. Deus não vai deixar o inimigo tocar em você. Você está protegido por Deus. Você é o tesouro particular de Deus. Você é especial para Deus. Deus te deu um nome eterno. Deus se preocupa tanto com você, irmão, que até as suas lágrimas Ele recolhe num odre celestial. Você é tão importante para Deus que quando você morrer, a sua morte vai ser preciosa aos olhos de Deus. Olha que coisa importante isso aqui. Nós seremos inclusive superiores aos anjos, porque nós temos a natureza divina, seremos coparticipantes da natureza divina, coisas que não são dadas aos anjos. Nós somos membros da família de Deus, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e nós vamos reinar com Ele para sempre, e vamos nos assentar em tronos diante do Senhor. Aleluia! É a recompensa para quem é pacificador, serão chamados filhos de Deus. Agora é importante entendermos que esse filhos aqui é filhos por adoção, viu? Mas tem o mesmo direito. Nós somos adotados na família de Deus. E Deus, sendo nosso Pai, Ele é pacificador. E nós, como filhos, temos que imitar o nosso Pai, sermos também pacificadores. Quando alguém olhar para você, vai dizer: isso aí é filho de Deus, porque Ele também é pacificador. Eu quero terminar a mensagem aqui esta noite, irmão, fazendo uma pergunta para você. Você não vai responder para quem está ao seu lado, nem para mim aqui, você vai responder para você mesmo e para você mesma. Você tem paz? Você está em paz?
Fecha os teus olhos e me coloca assim a sua mão na direção ao seu coração e reflita nessa pergunta que eu estou fazendo. Você está em paz? Você tem a paz de Deus no seu coração? Você está em paz com Deus? Está em paz consigo mesmo? Está em paz com o seu próximo? E eu quero que enquanto você reflita nesta palavra, o Espírito Santo vai trabalhando agora em você, e você vai começar a sentir o refrigério de Deus, porque o Senhor Jesus está falando ao meu coração aqui agora, que Ele vai curar alguns de amargura aqui esta noite, Ele vai repreender essa amargura que está no seu coração, Ele vai curar você, vai dar paz ao teu coração, e você vai sair daqui aliviado, aliviada hoje em nome de Jesus. Eu estou sendo um mensageiro de Deus para você aqui agora. Eu sei que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui agora. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com seu irmão. Tenha paz consigo mesmo. Oh, aleluia. Vamos estar em pé, irmãos. Crendo em Cristo, Jesus vim obter. Olha que canção linda. Gloriosa paz, perfeita paz, ainda que as dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz insondável, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, paz, paz. Aleluia. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce